Hoje eu gostaria de falar com você uma passagem da Bíblia que está lá no livro de Ruth. O livro de Ruth, a gente não sabe ao certo a autoria deste livro, a gente não sabe quem que escreveu esse livro. Alguns dizem que foi Samuel, Ezequias e até mesmo Davi, mas não foi comprovado quem realmente que escreveu. Mas independente de quem tenha sido o autor deste livro, uma coisa nós sabemos, né? Que esse livro ele foi inspirado pelo Espírito Santo, porque toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, eles foram escritos por inspiração divina. Foram homens que escreveram, mas através da inspiração do Espírito Santo. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E eu quero ler com você hoje e refletir também, fazer algumas pausas durante a leitura para a gente estar refletindo e a gente estar compreendendo também o que está sendo dito neste capítulo. Então, Ruth, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgava, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então Elimeleque e sua família, eles saíram de Belém de Judá e foram para o campo de Moabe, porque estava tendo uma fome na terra. Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então, só para a gente entender aqui, naquela época, naquele tempo, era muito difícil, a situação de uma viúva era muito precária, era muito difícil, porque quando era uma viúva jovem, ela podia retornar para a casa de seus pais, mas quando era uma viúva já velha, que os seus pais haviam falecido, ela dependia de seus filhos para sustentar ela, para cuidar dela, para ampará-la. Então, Noemi aqui, o esposo dela morre, Elimeleque, e ela fica com os seus 2 filhos. Versículo 4. Vamos repetir, versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então, além do marido de Noemi falecer, agora falece também os seus 2 filhos. Então, aqui ela se sente desamparada, porque os 2 filhos que cuidavam dela, né? E agora eles acabam falecendo. Continuando, versículo 6. Versículo 6. Então se levantou ela. Olha para você ver. Morre o marido de Noemi e seus 2 filhos. Aqueles filhos que eram o que cuidava dela e amparava ela, também falece. E o que acontece? Noemi, ela poderia ter desistido, né? Ela poderia ter falado assim, peraí, agora não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Lá no versículo 6, a palavra diz que Noemi se levantou. Então, muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida, acontecem problemas, situações difíceis, perdas, que às vezes a gente pensa que acabou, que aquele ali é o nosso fim, que a gente não vai ter mais forças para seguir adiante, que não tem como sair desse problema. Só que como Noemi, ela se levantou, assim nós devemos fazer. É claro que quando a gente perde alguém muito querido, quando a gente tem uma decepção com alguém, a gente fica triste, a gente chora, é normal, é aceitável a gente se entristecer, chorar. Até Jesus chorou, quando dirá nós, né, queridos? Então, o problema não é chorar, o problema não é se entristecer, o problema é quando
essa dor, essa decepção nos paralisa. Quando a gente para, a gente não consegue ver mais esperança, a gente perde a fé, a esperança. Então isso não pode acontecer. Então, voltando lá no versículo 6, Noemi ela não desistiu. No versículo 6 diz: então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas duas noras com ela, e saindo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, e ser tomada marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então aqui Orfa, uma de suas noras, retorna para a casa de sua mãe e Ruth permanece com Noemi. E já aqui, nesse momento, Noemi já começa a culpar a Deus por tudo que ela está passando. Já começa a culpar a Deus. E, gente, isso acontece conosco também. Quantas vezes, quando estamos tristes, quando estamos passando por uma coisa difícil, nós ficamos magoadas até mesmo com Deus, se perguntando, nossa, como Deus está permitindo isso? Por que isso está acontecendo? E isso acontece conosco. Só que uma coisa que não pode entrar no nosso coração é a seguinte: na verdade, não é que não possa entrar, na verdade tem que entrar no nosso coração, é uma certeza, a certeza de que mesmo na tribulação, mesmo no sofrimento, Deus ele está conosco, porque Jesus ele disse que nós teríamos aflições desse mundo, mas ele também diz que estaria conosco em todo momento. Então mesmo que esteja difícil, Deus está ali do seu lado, te dando força a você, dando força a mim, para a gente passar por essa situação difícil. Amém? Versículo 15. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a seu povo e a seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousar a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegassem a Belém. E sucedeu que, entrando ela em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, é o que eu disse, né? Que Noemi aqui, talvez pela dor da perda de seu marido, de seus dois filhos, talvez pela incerteza do que viria a ser a partir de agora, ela começa a culpar a Deus. E ela nesse momento aqui, ela se sente meio amarga com a vida, né? Por isso que ela diz que não é para chamar ela de Noemi, porque Noemi significa agradável. E ela fala para chamar ela de Mara, né? De Mara. Mara significa amargosa. E quantas situações que acontecem conosco tem nos deixado assim amargas, de mal com a vida, de mal com as pessoas, endurece o nosso coração, não é verdade? Então, que
Que nós não possamos deixar que essas coisas que acontecem venham endurecer o nosso coração, que nós possamos nos apegar a Deus para que Ele sim venha nos fortalecer, venha nos dar esperança, venha fortalecer a nossa fé. Olha o que Noemi diz no versículo 21. Cheia partir de onde? Quando ela saiu de Belém de Judá e foi para os campos de Moabe, que ela foi com o seu marido e seus 2 filhos. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamaste Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então ela fala que cheia partiu e agora ela retorna vazia. Mas isso não é verdade. A gente vai ler no versículo 22 que isso não é verdade. E isso acontece conosco, querido. Quantas vezes, por causa da dor, porque nos mergulhamos na dor, não conseguimos ver o agir de Deus à nossa volta, não conseguimos ver as coisas boas que Deus tem feito, porque nós focamos a nossa atenção naquilo de ruim. E esquecemos, não é que não esquecemos, a dor, o choro, quando a gente mergulha neles, eles não nos deixam ver o agir de Deus, o cuidado de Deus com a nossa vida. E como eu falei, é normal se entristecer, é normal chorar, é normal, só que o que a gente não pode é permanecer no choro, é permanecer, porque a dor, ela pode nos paralisar, querido. E não é isso que Deus quer, Ele quer que nós continuemos caminhando, amém? Então aqui a dor, talvez da perda do seu marido, dos seus filhos, das incertezas, ela impede que Noemi veja o cuidado de Deus com a vida dela, porque ela fala que só ela voltou, só que não é verdade. Olha no versículo 22. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então Noemi, ela não voltou vazia, ela voltou com Rute voltou com ela não estava só, Deus estava ali cuidando dela, e ela, naquele momento, ela não conseguiu ver. Lembram que Rute, ela deixou os seus parentes, a sua terra, para seguir com Noemi. Ela disse que o povo de Noemi seria o seu povo e que o Deus de Noemi seria o seu Deus. Então Rute, ela tomou uma decisão, a decisão mais importante da sua vida, que era de seguir o Deus verdadeiro, o único Deus que é verdadeiro. E hoje eu te faço esse convite de você receber esse Deus em seu coração, de você tomar essa decisão de aceitar Deus no seu coração. E aí, a partir de agora, o Deus de Rute, o Deus de Noemi, não ser apenas o Deus de Rute, o Deus de Noemi, mas ser também o seu Deus. E para que esse Deus ele possa fazer morada em você, no seu coração. E sabe como que nós fizemos isso? Mais para frente, ali nos capítulos posteriores do livro de Ruth, eu não vou ler agora porque senão vai ficar muito extenso, mas a gente vai ver que Ruth, ela se encontra com Boaz. Boaz, ele foi o resgatador de Ruth. Como assim? Quando o marido falecia, a viúva, um parente próximo desse marido podia se casar com a viúva, e isso era tipo um resgate. Para quê? Para que eles se casassem e eles tivessem filho, para que a esposa não ficasse desamparada, a viúva, né? E também para que ela tivesse filhos e a sua descendência e a descendência do marido que havia falecido permanecesse. E hoje, querido, hoje nós temos um resgatador, assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, nós temos um resgatador que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele se fez homem. Ele morreu na cruz para quê? Para resgatar eu e você do pecado, para resgatar eu e você de uma vida de pecado, de uma eternidade longe de Deus, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E Jesus, ele veio pagar o preço para que ele veio nos lavar desse pecado, ele veio nos resgatar desse pecado, para que um dia eu e você pudéssemos viver na eternidade com ele. Amém? Então, querido, Jesus, ele veio, ele morreu na cruz por mim e por você, para que através do sacrifício dele nós pudéssemos ser libertos do pecado e pudéssemos também nos tornar
filho de Deus, porque todo aquele que recebe Jesus em seu coração, recebe o sacrifício que Jesus fez, todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, o seu único e verdadeiro Salvador, e também recebe Jesus no seu coração, crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, essa pessoa ela se torna filho de Deus, amém? Então, querido, que você venha tomar essa decisão hoje de aceitar Jesus na sua vida como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Amém? Eu quero fazer uma oração nesse momento para a gente estar encerrando. Senhor Jesus, graças te dou, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nós não vendo. O Senhor é aquele que está sempre olhando por nós e nos cuidando de nós em todo momento. Pai, obrigada, Jesus, por mandar o seu... Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, por vir nos resgatar do pecado, Pai. Obrigada, Jesus. Pai, eu oro para que cada pessoa que venha assistir esse vídeo, Pai, venha ser tocado e venha ter sua vida transformada, Senhor, pela Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra, ela é vida, Pai, ela é vida, Jesus, e a Tua palavra, Senhor, ela transforma vidas, transforma corações, Pai. Então, neste momento, o meu pedido aqui, em nome de Jesus, essas pessoas venham ser tocadas pela Tua palavra, Pai, e que elas possam, Senhor, tomar a decisão, tomar a iniciativa, Pai, de receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, porque Jesus, Pai, Ele morreu por todos, Senhor, por todos, mas cabe a cada um de nós fazer a escolha de nos arrepender dos nossos pecados, de nos arrepender dos nossos erros e aceitá-lo como nosso Salvador, Papai querido. Graças te dou, Pai, e eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém.